louvado seja o nome do Senhor. Eita glória. Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, vocês que já estão entrando agora em mais um culto, mais uma live do canal Palavra de Fé. Grato pela vida de vocês que estão entrando aqui agora. Está entrando a Elizabeth, Sueli Alves Freitas, Maria Zélia Francisco, Adaíse 123, Lu Kalachek, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Nessa noite abençoada, eu estou aqui para entregar um recado da parte de Deus, para te abençoar, e creio que através de sua palavra o Senhor falará ao coração de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Carlos, sou fundador do canal Palavra de Fé, estou nas plataformas digitais, nas redes sociais, fazendo a obra do Senhor, abençoando vidas através da Palavra de Deus. E se você está chegando aqui nessa noite, é porque o Senhor está marcando esse encontro para falar ao teu coração. Está entrando agora também a Débora Lima, seja bem-vinda, boa noite. Vanusa Pátaro Ferreira, GP, Valgpo, a paz do Senhor Jesus, Maria Bezerra. Glória a Deus pela vida de todos que estão entrando aqui agora. Estarei aguardando mais 3 minutinhos e a gente já inicia. Como eu estava dizendo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Carlos, já estou aproximadamente há 1 ano fazendo a obra do Senhor nas redes sociais. O canal Palavra de Fé está aqui na plataforma do TikTok, mas também está presente no YouTube e no Instagram. Compartilhem o que será entregue nessa noite. Tem uma mensagem, um recado da parte de Deus para te abençoar, e creio que o Espírito Santo está atraindo você nessa noite até aqui, para que você seja abençoado, seja edificado na fé. A paz do Senhor Jesus, Laila, glória a Deus pela sua vida, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, a Dorinha está entrando aqui agora também. Glória a Deus, meus irmãos. Para aqueles que já estão conosco aqui, eu peço, por gentileza, que abram a Bíblia de vocês lá no livro de Neemias, capítulo de número 6. Livro de Neemias, Testamento Antigo, capítulo de número 6. A paz do Senhor Jesus, Rodrigo, está entrando agora, seja bem-vindo. Santa Anaísa, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Curiosidades em Foco, sempre presente, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. A dona Elza também está entrando agora, a Alessandra Nascimento, a paz do Senhor Jesus a todos. Volto a repetir, meus irmãos, a palavra de Deus para te abençoar nessa noite está no livro de Neemias, capítulo de número 6. Glória a Deus pela vida da Tereza, Duval 3, está entrando também agora a Quitéria, seja bem-vinda. Raimunda Maria, Daniela Thaís, Clarice Cardoso, sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Repito novamente para iniciarmos o culto dessa noite, a live dessa noite. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Os versículos que eu estarei entregando, meus irmãos, serão os versículos 1, 2 e 3. E aí eu acredito que ficará claro aí para a gente entregar o recado da parte de Deus. O Senhor ministrou nessa noite, ao meu coração essa palavra, e eu tenho um recado para entregar para você que está entrando aqui agora. O Senhor, Ele marcou esse encontro aqui nessa noite para te alertar, para trazer uma orientação, para te trazer um recado. E nessa noite abençoada, meus irmãos, a palavra de Deus lá no livro de Neemias fala sobre a conspiração contra Neemias, Inimigos conspiravam contra o servo de Deus Neemias. Naquele tempo, meus irmãos, para a gente entrar no contexto do que será entregue essa noite, Israel estava sob jugo
de outras nações, né? Primeiro exilado, né, pelo povo da Babilônia, e depois, né, a Babilônia perdeu a guerra para o Império Persa, né? E neste período, sob o controle dos persas, Israel estava subjugada ainda, né, nas mãos de um povo estrangeiro. E a palavra do Senhor diz que Israel naquele tempo foi destruída, né, por uma permissão de Deus. Naquele período Israel entrou em desobediência com Deus, foi destruído e seu povo foi dispersado, né, pelos inimigos e serviram a outros povos durante um longo período, né? A palavra do Senhor diz no Testamento Antigo que o povo de Israel serviu aos estrangeiros aproximadamente 70 anos. E sucedeu que naquele período o Senhor levantou Neemias. Neemias era copeiro do rei naquele período, né, conforme o capítulo 1. E Neemias, ele recebeu a visita de seu irmão, né, Hanani, que havia dito a ele sobre, né, a assolação que a sua cidade natal havia sofrido, né, a cidade dos teus pais. E a palavra do Senhor diz lá no capítulo 1 que Neemias ficou profundamente entristecido. E aí agora nós vamos entrar aqui no contexto do que o Senhor ministrou ao meu coração. Neemias foi levantado naquele período pelo Senhor para retornar até a sua terra natal, iniciando ali um processo de reconstrução, né, de Jerusalém, de Judá, né, as principais províncias, né, cidades daquela região. E Neemias pediu, né, a autorização ao rei Artaxerxes, né, que era o rei que dominava naquele período. E o rei, vendo, né, a tristeza, né, a assolação, né, a inquietação de Neemias, decidiu autorizar, né, que o teu servo, o teu copeiro, retornasse até a sua terra natal. E a partir dali iniciou-se um processo, né, de reconstrução do Estado de Israel, né, do povo de Deus. E aí, meus irmãos, nessa noite abençoada, o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração dizendo que eu falaria nessa noite para pessoas que o Senhor tem um propósito. Aqui eu estou falando com pessoas escolhidas por Deus, tá? O Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês. E esse sonho que você carrega no seu coração, aqui eu estou falando com pessoas que têm um sonho, que têm o desejo de fazer algo. E o Senhor me disse que esse sonho foi Ele que colocou no coração de vocês. Mas o Senhor usa a minha vida nessa noite para dizer assim para vocês: meu filho, minha filha, é tempo de vigilância. É tempo de você andar mais atento, mais atenta. Porque existem pessoas que estão incomodadas com aquilo que eu derramei sobre a vida de vocês. O Senhor, Ele colocou um sonho no teu coração. Aqui já tem pessoas que estão vivendo, né, os propósitos de Deus, vivendo aquilo que Deus estabeleceu sobre suas vidas, e está incomodando, né, o seu crescimento, né, o seu comportamento, a sua personalidade está incomodando a outras pessoas. E é complicado, meus irmãos. Nós devemos andar vigilantes o tempo todo, porque nós não estamos no coração das outras pessoas. E eu anotei o recado para você essa noite. O Senhor diz assim, ó: hoje o Senhor manda te dizer que é para você vigiar com aquilo que Ele derramou sobre a sua vida, pois existem pessoas querendo ter acesso aos seus planos e aos seus projetos para te prejudicar. Mas o Senhor usa a minha vida nessa noite, meu irmão. Ele usa a minha vida nessa noite, minha irmã, para te dizer assim, ó: maior sou eu na sua vida, eu estou no controle de tudo, nada escapou aos meus olhos, e eu te darei livramento. Mas é necessário que você seja vigilante. É necessário que você fique atento, fique atenta. Não fique compartilhando com qualquer pessoa a visão que você carrega, o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida, aquilo que você carrega aí dentro, na sua essência, porque tem pessoas que estão extremamente incomodadas com você. E diz mais assim, ó: se afaste de pessoas falsas, interesseiras, bajuladores, pessoas fofoqueiras, pois o inimigo está furioso com a sua vida, diz o Senhor para você nessa noite. E hoje
o Senhor está mandando eu te dizer mais. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu, abrindo espaço para que pessoas que não compartilham da mesma visão que você façam parte da sua vida. Ou seja, além da vigilância, você tem que aprender a se posicionar. Eu não estou falando aqui para você virar as costas para as pessoas, para você criar inimizade, criar um cenário de guerra, de atritos, né? Porque o Deus Todo-Poderoso é quem está pelejando por você. É Ele quem está cortando os laços do adversário contra a sua vida. É Ele que está jogando por terra todo o plano do inferno contra você que está aí do outro lado. E o Senhor te diz nessa noite: meu filho, minha filha, é tempo de vigilância. É tempo de você começar a fechar as brechas da sua vida para que o inimigo não venha trazer tristeza, choro, dor, trazer um tempo de tribulação para o seu cenário, né, para a sua vida. E o Senhor te diz nessa noite: a inveja está grande contra a sua vida, mas o Senhor está desarticulando esse grupinho, essa panelinha, esse povo que tem se levantado das ocultas para falar sobre a sua vida, querendo criar uma situação para tentar entender esse teu crescimento repentino. Aqui tem pessoas que já estão vivendo um tempo de crescimento na presença do Senhor. E o Senhor, Ele está usando a minha vida para te dizer: vigia, meu filho, vigia, minha filha, pois eu estou no controle de tudo e nessa luta você não terá que pelejar. Então, silencia, se afasta de pessoas que você já percebeu que são pessoas que estão tentando se aproximar, querendo extrair algo de você, com segundas intenções. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela, meus irmãos. Às vezes a gente acha que é só algo intuitivo. É a nossa intuição falando sobre aquela pessoa. Na verdade, não. É o Espírito Santo tentando te mostrar. É o Espírito Santo te incomodando para você se tornar uma pessoa mais vigilante. Como eu disse no início, nós não estamos no coração de ninguém, meus irmãos, infelizmente. A palavra de Deus relata sobre vários levantes, né, de pessoas usadas pelo próprio Satanás contra os escolhidos de Deus. Mas, se você ouvir aquilo que será entregue para você nessa noite, você não andará enganado, você vai prevalecer em meio a situações, a tramas, né, que pessoas tentam levantar contra você a todo momento, criando um cenário desconfortável para você, um cenário de vergonha para a sua vida. A palavra de Deus, que é a palavra que o Senhor me entregou nessa noite, diz lá no livro de Neemias, capítulo 6, versos 1, 2 e 3, que os inimigos conspiravam para surpreender e intimidar Neemias. E lá no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: e sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gésem enviaram a dizer, né, eles enviaram mensageiros a dizer: congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam me fazer o mal. Olha o que diz a palavra do Senhor nessa noite. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E os inimigos, eles ainda insistiram mais 4 vezes, tentando tirar Neemias da posição, do propósito que Deus o inseriu naquele período. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 12. Olha que profundo, meus irmãos. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Neemias, ele foi, né, com o seu comboio, com pessoas de sua confiança, mas ele não externou a ninguém aquilo que o Senhor havia
prometido a ele, aquilo que o Senhor havia designado ao servo dele, ao servo Neemias. Neemias foi vigilante o tempo todinho, porque ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. Ele sabia que Deus tinha algo para executar através da vida dele. Entenda uma coisa, meus irmãos. O Senhor não é um Deus de coisas pequenas. E o que ele deseja fazer, tanto na minha quanto na sua vida que está aí do outro lado, é algo grandioso, é algo que vai trazer um impacto muito grande aí no seu cenário, no meio das pessoas que convivem com você, das pessoas que fazem parte do seu ciclo social. E o irmão tá até compartilhando aqui, ó, uma mensagem que eu já aprendi isso também. Curiosidades em Foco. O segredo protege a bênção. Muitas vezes você deixa de viver os propósitos do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem para derramar na sua vida, porque você acaba falando demais. É tempo de vigilância, é tempo de silêncio. E o Senhor colocou esse desejo no coração de Neemias, de retornar para a sua terra natal, porque havia uma grande missão, que era o processo de reconstrução da cidade, mas era o processo também de reconstrução moral de Israel e até mesmo espiritual naquele período. A palavra do Senhor diz que Deus usou Neemias, mas ele também usou o profeta Zacarias, ele usou o profeta Ageu. Estiveram aí outros personagens com Neemias no processo, né, de reconstrução de Israel. E a palavra do Senhor diz que Neemias não externou a ninguém. Esdras também foi um dos profetas que ajudou no processo de reconstrução espiritual e fortaleceu, né, as bases espirituais de Israel naquele período, fazendo que houvesse, né, uma reconciliação entre Deus e o seu povo, né, pois o povo estava na desobediência por causa da idolatria, se desvencilharam dos direcionamentos que Deus entregava através dos teus profetas, viraram, né, as costas para Deus. E o Senhor permitiu que eles fossem por um tempo, né, por décadas, subjugados aos seus inimigos. E Neemias, né, não externou aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Talvez eu esteja já falando aqui com pessoas que já ouviram a voz de Deus, que já ouviram esse direcionamento ao longo do dia, através de outras pessoas, através de outros profetas. E o Senhor, ele reforça nessa noite a importância de te dizer: meu filho, minha filha, seja vigilante, silencia. Como o irmão compartilhou aqui, o silêncio protege a bênção. Deseja ser abençoado por Deus? Não abra a tua boca. José do Egito, ele viveu durante 14 anos aproximadamente no processo com Deus, por falta também de vigilância, porque lá no início de sua história, lá no livro de Gênesis, ele externou em duas oportunidades os sonhos que o Senhor havia colocado em seu coração, em seus pensamentos, porque o Senhor visitou a José 2 vezes em sonho. E os irmãos de José, olha como a história só se repete. Os irmãos de José planejaram em tentar contra a vida dele. Bateram em José, venderam José, né, jogaram ele em uma cisterna. E aqui eu estou falando com pessoas que o Senhor já mostrou. Quem são as pessoas que estão à volta, quem são as pessoas que fazem parte do seu cenário. Aqui tem pessoas que estão insistindo com pessoas que já era para ter saído da sua vida há muito tempo. Vigia, vaso. Vigia, varoa. É tempo de você recobrar a sua atenção e começar a enxergar o seu cenário da maneira que o Senhor está tentando te mostrar. Não da maneira que você desenhou. Porque senão você vai sofrer. Porque senão o Senhor vai permitir que você sofra. Porque muitas vezes o crescimento, muitas vezes a maturidade, muitas vezes o posicionamento vem quando a gente está vivendo o tempo do choro, o tempo da vergonha. O Senhor, ele não tem o pior para nossas vidas, ele não tem pedras para derramar sobre você. Pelo contrário, o Senhor deseja te conduzir aos pastos verdejantes, ao cenário da honra, ao cenário da bênção. Mas o Senhor não vai fazer a sua parte. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 30, que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Sambalate,
Gésem e Tobias, o arábio, eles invejavam Neemias. Notem, meus irmãos, que ninguém, a paz do Senhor Jesus, Daiane Souza, seja bem-vinda, boa noite. Notem, meus irmãos, que ninguém atira pedras em árvore que não dá fruto, árvore seca. Se você está vivendo o tempo em que você está sendo caluniado, difamado, atacado de alguma forma por outras pessoas, é só o inimigo revelando que Deus tem um plano na sua vida. E infelizmente, meus irmãos, o crescimento incomoda. Só que as pessoas não sabem o que você vive, as dificuldades que você enfrenta, as lutas e as batalhas que você enfrenta para permanecer de pé. Paz do Senhor Jesus, Maria, boa noite. Eles não sabem as batalhas que você tem que enfrentar para conquistar aquilo que o Senhor coloca no teu coração. As lutas, as adversidades, os dias de escassez, os dias de choro. As pessoas não veem isso. As pessoas só estão preocupadas em olhar os seus resultados. Ô, minha irmã, eu não toco louvores, eu sou um adorador, eu gosto de cantar, mas eu não sou nenhum profissional. Esse dom Deus não me deu. Deus me deu o dom de ministrar a palavra, de profetizar, de falar dele para outras pessoas. Mas glória a Deus por isso também. E nessa noite abençoada, meus irmãos, o Senhor está pedindo que eu entregue este recado para você, dizendo: meu filho, minha filha, é tempo de vigilância. Acorda. Tem pessoas à sua volta querendo arranjar uma brecha para entrar na sua vida e trazer o caos, trazer a destruição. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele não chega atrasado, ele não chega na frente, ele chega na hora e no momento certo. E o Senhor manda te dizer: por esses dias eu vou revelar aquilo que está no oculto, no profundo e no escondido. E você verá que eu sou Deus na sua vida, que o meu cuidado com você é grande. E que essas pessoas não poderão tocar em você, porque você é um guardado, é uma guardada, é um protegido, uma protegida do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. E ai daquele que tocarem um só fio do teu cabelo. Aqueles que se levantarem contra vocês. Grande será o ai, ai, ai. A palavra do Senhor diz que a vida e a morte pertencem ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Então você não precisa fazer nada. Você só começa a vigiar, silencia mais. Para de ficar externando as suas metas, os seus planos, os seus objetivos para o ano de 2026. Porque quando você abre essa brecha, aí vem as assolações, aí vem as lutas, aí as coisas começam a travar na sua vida. Aí é complicado, meus irmãos. E muitas vezes, por falta de vigilância, a gente deixa de viver as promessas de Deus. Mas Deus Todo-Poderoso não permitirá que os teus pés vacilem. Porque Ele não dorme, Ele não pisca, Ele não toscaneja. E Ele é na sua vida. Quem te guarda é Ele, quem cuida de você é Ele. E nessa noite Ele usa a minha vida para dizer para você que está aí do outro lado: meu filho, minha filha, feche a brecha. Pare de falar da sua vida para outras pessoas. Pare de externar aquilo que eu coloquei no seu coração, diz o Senhor para você nessa noite. Aqui eu deixei algumas anotações para abençoar a vida dos irmãos, em textos bíblicos que eu anotei, falando sobre o poder da inveja. Olha que forte, meus irmãos. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, verso 16, diz assim, ó: pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É forte ou não é, meus irmãos? Tem pessoas que estão monitorando você, estão vigiando aquilo que você está fazendo, estão monitorando a sua rotina, tentando entender de onde vieram tantas mudanças na sua vida. Porque você está incomodando. Talvez você não esteja olhando na ótica correta, não esteja observando da maneira que se deve, e esteja entregando pérolas a pessoas que não têm estrutura para entender aquilo que Deus está produzindo na sua vida, na sua história. Então, meus irmãos, vigiem, porque o inimigo está furioso
com a vida dos irmãos aqui presentes nessa noite comigo. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, assim, ó. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Ou seja, olha o que a palavra está dizendo. Saia de perto de pessoas maldosas, fofoqueiras, mentirosas e de pessoas que fazem o trabalho, né, do leve e trás aqui, ó. Tá falando com você da vida do fulano e se você der brecha e começar a dar opinião, começar a dar pitaco, vai colocar você no vento, vai falar que você está falando dela, porque se ele está falando mal de alguém para você, ele vai falar mal de você para aquela pessoa também. Então, abram os olhos, peça ao Senhor discernimento espiritual, peça ao Senhor que mostre quem são essas pessoas que estão se levantando das ocultas. Talvez o Senhor está tentando te mostrar quem são essas pessoas e você ainda está aí, ó, no sono. E quando eu falo de sono, meus irmãos, é sono espiritual. Eu sei que você tem fé, eu sei que você ama a Deus, eu sei que você ora, que você busca. Mas o discernimento de espírito só vem quando nós nos mantemos conectados ao Senhor em espírito. Ah, não estou entendendo o que o Senhor está tentando me mostrar. Abra um propósito de jejum, aumente a sua sensibilidade espiritual para você entender aquilo que o Senhor está tentando te mostrar. O Deus Todo-Poderoso diz assim, ó, em sua palavra lá em Provérbios 27, verso 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Em alguns textos diz assim, ó, cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem poderá resistir à inveja? Talvez a sua vida ainda não deslanchou em algumas áreas que você provavelmente está orando a Deus, porque você ainda dá brecha para que pessoas que não compartilham daquilo que o Senhor derramou sobre você estejam aí no seu cenário, estejam aí com falsas palavras, trazendo conselhos, né? A tal da crítica construtiva. Como é que alguém que nunca construiu nada vai te aconselhar a fazer algo? Me digam. Ouça conselhos. Quando as pessoas vêm levantando críticas, meus irmãos, pista, se afaste. Saia do meio dessas pessoas. O Senhor talvez esteja, eu creio dessa forma, eu creio que o Senhor está usando a minha vida para falar com vocês, para que vocês já comecem o ano de 2026 diferente. Comecem a se posicionar. Se Deus te chamou, se Ele colocou uma missão no teu coração, se Ele te prometeu algo, e você sabe que é necessário uma mudança de comportamento, de visão, de mentalidade, para que você viva as promessas do Senhor, você está esperando o que ainda para começar a se posicionar? Para começar a agir de uma forma diferente. Se não, meus irmãos, nós saímos agora há pouco do ano de 2025, adentramos o ano de 2026 e haverá na sua vida somente uma mudança de calendário. Está repreendido o nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar nessa noite que você viverá o novo do Senhor no ano de 2026. Eu quero declarar pela fé e profetizar sobre a sua vida que você viverá o sobrenatural de Deus, aquilo que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu e jamais desceu ao teu coração, é aquilo que o Senhor fará com que você viva ao longo do ano de 2026. Mas é necessário, meus irmãos, que a gente venha fazer a nossa parte, se afasta da aparência do mal. A palavra diz, a palavra nos ensina. Se desvia da aparência do mal. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se você for fiel a Deus, se você começar a se posicionar e você se afastar da aparência do mal, vai chegar uma hora que o inimigo vai se cansar de você. Ele vai falar, eu já tentei revirar a vida dele, eu já tentei derrubar ele, eu já levantei calúnia contra ele, eu já levantei fofoca contra a vida dele, mas ninguém consegue parar aquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque é maior aquele que está em você do que o que está lá fora no mundo. O Senhor não vai permitir a sua queda. Salmo 121, meus irmãos. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque não dormita e nem dorme aquele que te guarda. Lá em Êxodo,
capítulo 20, verso 17, diz assim a palavra do Senhor, ó, é um mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Saia de ambientes onde você já percebeu que há cobiça. Deus, ele derramou algo diferente sobre você. Você não é igual a essas pessoas. E talvez você ainda esteja insistindo nessas mesas porque você está agindo pela emoção, pela carência, está querendo aceitação. E o Senhor não tem isso nem para mim nem para a sua vida. E Ele já te mostrou, meu filho, minha filha, você é diferente. Eu não tenho essas mesas que você está se assentando ainda para o projeto que será derramado sobre você, para o teu futuro. O Senhor, Ele já está te esperando lá na frente. Ele só quer que você comece a fazer a sua parte. Comece a se posicionar, mude a sua maneira de agir, de pensar. Talvez o Senhor já te mostrou quem são as pessoas que precisam sair da sua vida e você continua insistindo porque você fica com dó, sentimentalismo. Eu não estou falando para você criar inimizades, eu não estou dizendo para você criar um ambiente de divisão, de briga. Não, nada disso. Você veio para essa terra para ser luz. Mas em alguns momentos de nossas vidas, se nós não nos posicionarmos, nós ficaremos pelo caminho. E depois não adianta ficar questionando a Deus, não adianta ficar reclamando por aquilo que a gente não fez. Seja você o protagonista da sua vida. Se o Senhor disse que Ele fará algo na sua história, seja na vida sentimental, na vida financeira, seja na vida profissional, enfim, espiritual, faça aquilo que o Senhor está pedindo para você neste tempo, neste momento. Porque você vai experimentar sim aquilo que o Senhor deseja fazer na sua história, na sua vida. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra você. Quem é o inimigo para dizer que vai fazer isso ou aquilo na sua vida? Mas nós só seremos assolados por problemas, nós só seremos acometidos pela vergonha se nós dermos a legalidade que o inimigo está querendo. Então, por esses dias, silenciem mais, ore a Deus, peça discernimento de espírito, se apegue na sua fé, faça a tua parte, não tenha medo, se posicione e não dê legalidade a pessoas que você já percebeu que querem usar da distração para te afastar do teu propósito de vida. A distração é terrível, meus irmãos. O inimigo, ele levanta muita distração contra as pessoas. Porque quando você se distrai com aquilo que satisfaz a tua carne, você está se afastando da presença do papai. E aí é complicado. E aí é terrível. Amém, meus irmãos? Recebam essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creiam, curtam e compartilhem essa mensagem. Abençoem a vida de outras pessoas. Deixem aqui os seus comentários no canal, pedidos de orações. Estarei orando pela vida de vocês hoje novamente. O Senhor me despertou na madrugada e eu intercedi e muito pela vida de vocês. E ainda na madrugada o Senhor me revelou esta palavra e Ele mostrou para mim, agora no início da noite, quem seriam as pessoas que precisam ouvir este recado. E eu creio que o recado do Senhor está entregue para você que está aqui comigo nessa noite. E vigiem, meus irmãos, vigiem, porque quando nós estamos próximos de viver as maiores bênçãos do Senhor, é que o inimigo começa a trazer os levantes, os ataques, começa a criar cenários para tentar nos envergonhar, colocar a gente em desconforto. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora, vamos agradecer, papai. Nós já estamos na última hora dessa segunda-feira, hoje é 12 de janeiro, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, Pai querido e Pai amado, nós entramos na Tua presença nesta noite abençoada, Pai,
E desde já nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos concedeu um dia abençoado, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou e até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós somos gratos. Pedimos perdão a Ti, Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós reconhecemos, Senhor, a dependência de Ti, ó Pai. E que o Senhor possa, Pai, revelar tudo aquilo que o meu irmão, Pai, que a minha irmã ainda não conseguiu identificar, que ele não conseguiu enxergar, meu Pai. Joga por terra, Senhor, todo ataque espiritual, todo levante do inferno contra a vida deles, meu Senhor. Joga por terra toda a ferramenta preparada, Pai, contra a vida dos meus irmãos. A Tua palavra nos ensina lá em Isaías 54:17, Pai, que nenhuma ferramenta forjada contra nossas vidas prosperará. E toda língua que se levantar contra nós em juízo tu a condenarás, pois nós somos os filhos escolhidos do Senhor, nós somos a herança do Senhor nessa terra, meu Pai. Então, Pai, nessa noite eu quero declarar que o Teu filho, Pai, está recebendo a palavra, está sendo abençoada, ele começará a vigiar, Pai, a partir de hoje, ele começará a Te buscar mais, meu Pai. Ele vai parar de dar legalidade com as palavras, aqui tem pessoas dando legalidade com palavras, para que o inferno se levante, que caia por terra tudo aquilo que o inimigo planejou contra a sua vida, que caia por terra tudo aquilo que o inferno planejou para te derrubar. No nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor atraia a atenção do Teu filho, da Tua filha, para que eles comecem a contemplar, Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai, sobre a vida deles ao longo deste ano. Que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor prevaleça acima de tudo sobre a vida de cada um deles que está aqui comigo nessa noite, meu Pai. E que o nome do Senhor seja, Pai, exaltado e glorificado através da vida dos meus irmãos. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai, nessa noite. Te agradecemos por estarmos aqui, Pai, pois a Tua palavra nos ensina que se 2, 3 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se fará presente. E eu creio que o Espírito do Senhor está visitando cada um deles. E que o nome do Senhor seja, Pai, exaltado e glorificado. Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês, a amada igreja do Deus Todo-Poderoso. E todos vocês digam comigo, amém, e glória a Deus e graças a Deus. E eu repito novamente, vigie vaso, vigia varoa. O Senhor é contigo e Ele não permitirá que você caia. Receba essa palavra de fé nessa noite abençoada. Uma noite abençoada a todos. Que a graça do Senhor esteja com vocês ao longo dessa semana, ao longo desse ano de 2026. E que o Espírito do Senhor possa visitá-los nessa madrugada. Que vocês tenham uma madrugada de sono tranquila e reparadora. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.